Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Meus amados, nesta noite eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, que tem como tema confiando plenamente, confiando nas promessas de Deus. Tomarei como texto base o texto do escritor aos Hebreus, capítulo 11, e o verso 1. Que diz assim a palavra de Deus. Escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Confiando plenamente nas promessas de Deus. Quando Deus faz uma promessa, nós podemos descansar, porque Ele as cumpre. Porque Ele é fiel para cumprir toda a palavra que prometeu. Quando alguma promessa feita em nome de Deus, que Ele não promete, corre o risco de não se cumprir. Mas toda promessa que sai da boca de Deus, toda promessa que sai de Deus, esta se cumpre. Pode acontecer o que acontecer. Jesus mesmo disse: passarão céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, eu posso confiar plenamente na palavra de Deus. Você pode confiar plenamente na palavra de Deus. Nós podemos nos assegurar nas promessas dele. E Deus não precisa nem dizer que ele vai cumprir. Porque todas as promessas que ele fez no passado a respeito do seu povo Israel, ele cumpriu. Todas as promessas que ele fez acerca do envio do Messias, ele cumpriu. Então, a nossa fé, ela se baseando no Antigo e no Novo Testamento, nas palavras escriturísticas de Jeová, nós podemos descansar e esperar o cumprimento das palavras de Deus. E por falar no livro do princípio, eu quero tomar como base alguns personagens que tiveram a sua fé baseada nas promessas de Deus e venceram, que tiveram a sua fé alicerçada nas promessas de Deus e tiveram sucesso. Para que nós tenhamos sucesso em nossa vida, devemos confiar plenamente nas palavras de Deus. A nossa fé deve ser apenas assegurada no Criador. Quando confiamos em alguém, corremos o risco de sermos decepcionados e somos decepcionados. Quando confiamos em algo, corremos o risco de sermos fracassados e fracassamos. Quando confiamos na fé apenas lógica, falhamos, porque a lógica, ela simplesmente não entra na dimensão da fé. Porque o que a Bíblia relata é a fé naquilo que eu não vejo, é a fé naquilo que os meus olhos não veem.
mas o meu pensamento, o meu intelecto e o meu coração confiam que vai acontecer, porque está baseado no conhecimento da palavra de Deus. E como personagem, quero introduzir a respeito de José. José, o filho mais novo de Israel. Certa vez, aquele jovem recebeu uma ordem de seu pai. Olha, os teus irmãos estão lá em Siquém, pastoreando. Vai até eles e vê como estão. Vai até eles, leva algo para eles se alimentarem e traze-me notícia a respeito da situação que eles estão. Isto está narrado no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do verso 18 até o verso 29 a seguir. E José saiu com a sua túnica especial. Ele era aquele que Deus entregava sonhos para ele. Ele era aquele jovem que Deus revelava sonhos, que havia os planos de Deus para com ele, e ele não guardava segredo das promessas de Deus. Ele simplesmente espalhava e sentia-se feliz em dizer que Deus estava revelando para ele através de sonho, estava lhe fazendo promessas. E os seus irmãos tinham isto como afronta, os seus irmãos tinham isso como algo de anormal. Porém, seu pai não, seu pai mimava. Jacó, ele mimava muito a José. E nós encontramos nesse relato que o que aconteceu quando os irmãos de José, ali em Siquém, resolveram se retirar e seguir mais adiante até Dotã. E quando José foi se aproximando de Siquém, não encontrou os seus irmãos. Porém, um caminhante, ao encontrar-lhe, disse: olha, eu os vi dizer, eu os ouvi dizer que eles foram até Dotã. E José saiu até Dotã. Porém, de longe, os seus irmãos o viram. Ao se aproximar e começaram a combinarem entre si, a fazer uma conspiração contra a vida de José. Disseram eles: vamos matar este sonhador e vamos dar fim, vamos ver agora os seus sonhos, porque morto ele não terá condições de realizar os seus sonhos. E eu quero dizer para você que é justamente assim que o mundo nos vê, é justamente desta maneira. O mundo que sabe, o mundo espiritual que sabe das promessas de Deus para a nossa vida, quer atentar contra a nossa existência para que os planos de Deus não se cumpram. E Rubem, ao ouvir aquilo, viu essa conspiração contra a vida do seu irmão e os intentou livrar. Ele tentou ajudar, livrar José, dizendo: olha, não matamos não, vamos colocá-lo naquela cisterna, vamos colocá-lo naquela cisterna e deixá-lo ali, porque ali o seu sangue não será contra nós. Mas Rubem sabia que dentro daquela cisterna, o que havia dentro daquela cisterna? Havia serpentes, havia escorpiões, aranhas, não havia água, mas tudo que era venenoso, como aranhas, escorpiões, serpentes e outros bichos, ali estariam. Mas Rubem era o único meio que ele achou para livrar José. E os seus irmãos concordaram. Quando ele chegou, seus irmãos o despiram daquela túnica de menino mimado, de jovem mimado pelo seu pai. A exclusividade de José foi retirada. E José foi lançado na cisterna.
José foi lançado no profundo daquela cova, no deserto. Isto é terrível. E quantas vezes nós somos lançados no deserto? E José foi ao deserto, e além de estar no deserto, foi lançado na cisterna. E quantas vezes as pessoas nos tentam lançar-nos na cisterna, aonde há serpentes, há escorpiões, há aranhas e outros insetos venenosos, e passamos por circunstâncias por confiar em algo que não é inabalável, por não confiar em algo que não é insustentável, que não é sustentável. Rubem temia que se José implorasse a seus irmãos, ele poderia ser morto. Mas a única saída que Rubem encontrou foi esta. Nós vamos encontrar aqui algo revelador da palavra de Deus. Às vezes é preferível você estar junto de serpentes, juntos de aranhas e escorpiões, do que seres humanos que te perseguem, seres humanos que você não pode confiar. E é esta a realidade. E a fé é neste terreno. E o terreno da fé aqui se divide em duas dimensões. Primeira dimensão da fé que eu quero conjecturar junto com você é a emuná. A emuná é a palavra grega equivalente para a fé. Porque emuná, ela vai além da fé, da lógica. Ela vai além da fé que o meu intelecto pode calcular. A emuná, ela é completa. Ela é baseada na fidelidade. Ela é baseada na constância. Ela é baseada em algo inabalável. Ela é baseada em algo sustentável que jamais pode ser abalado ou destruído. Esta é a fé de emuná, que o grego, que o hebraico assim relata. Ele coloca o Antigo Testamento. Esta foi a fé emuná que a nação de Israel confiou no Senhor e foi retirada da escravidão e assumiu a terra prometida, porque confiava plenamente no Senhor. Não toda a nação, mas a nação foi dirigida por homens que deram a sua vida e confiaram plenamente nas promessas de Deus. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai nos mostrar a outra dimensão da fé. No grego, a palavra para a fé é pistes, ou seja, é a fé pessoal que eu coloco em algo que eu acredito ser o verdadeiro. Nesta fé, eu estou fadado a falhar. E nós vamos encontrar mais na frente que José, ele era um conhecedor, ele sabia das promessas de Deus, mas a sua fé pessoal também veio falhar, porque ele implorou a seus irmãos, e seus irmãos não o ouviram. Outros personagens que nós encontramos, Moisés. Moisés confiava plenamente na palavra de Deus. Moisés confiava plenamente nas promessas de Deus, que diante do Mar Vermelho ele olhou a dificuldade, mas ouvindo a promessa de Deus, lança o teu cajado sobre as águas. Assim ele fez, porque ele sabia que algo ia acontecer. Ele não se preocupou com a maneira, com o meio, mas ele sabia que a palavra de Deus iria se cumprir, que a promessa de Deus iria se cumprir.
Arão, irmão de Moisés, já não possuía a mesma fé. Ao ser atormentado pelos seguidores de Moisés, sim, seguidores de Moisés, porque tem muitas pessoas que seguem o líder. Tem muitas pessoas que seguem a liderança. Tem muitas pessoas que servem ao líder. Tem muitas pessoas que servem ao homem. Mas tem aqueles que servem a Deus. Mas aqueles que servem a liderança, aqueles que servem ao homem, eles não têm uma dimensão da fé. Quando o homem se ausenta, quando o líder se ausenta, ele precisa virar para outro. Ele precisa de outro amuleto, ele precisa de outra muleta, porque a sua fé é uma fé horizontal. Vertical é aquele que crê no Todo-Poderoso, no excelso Deus Criador. A fé horizontal é aquela fé que eu preciso visualizar. Está algo diante dos meus olhos para que eu possa crer, para que eu possa definir a minha crença. Arão, baseado nessa fé, ele seguiu a multidão e produziu o bezerro de ouro. A fé que precisa estar vendo. A fé de Tomé. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos ter a emuná, a fé completa, a fé plena no Criador, a fé inabalável, a fé que não muda, a fé que nada remove ela do seu lugar, a fé que nada pode transformá-la em algo perecível. Josué, quando ele viu a batalha, ele sabia que precisava de mais tempo. Ele confiando plenamente no Senhor, ele confiando plenamente naquele que o havia ordenado que assim o fizesse, porque Josué, ele era ali presente com Moisés, porém ele servia e ele adorava ao mesmo Deus de Moisés. Ele não acompanhava Deus adorando a Moisés. Ele acompanhava Moisés adorando a Deus. Que lição maravilhosa. Que lição espetacular. Que podemos extrair sobre a fé que eu e você precisamos viver. Ele olhou para o tempo. Ele olhou para o sol. Ele olhou para a lua. E no seu intelecto, ele disse, com a sua voz, com a sua fé, sol, fique onde está. Lua, permaneça onde você está. Parem, que eu preciso de mais tempo. E algo sobrenatural aconteceu mais uma vez. A primeira vez foi diante do Mar Vermelho. A natureza obedeceu a fé de um homem. Agora todo o universo estava obedecendo a fé de Josué. Por quê? Porque a fé de Josué era uma fé inabalável naquele que o conduzia, naquele que o criou. Davi, outro de grande fé, outro que ao ver o gigante, ao ouvir a afronta do gigante, ele não temeu o tamanho do gigante. Ele não temeu a fé do gigante.
Ele não temeu ao exército filisteu, e ele não se deixou guiar pelas vozes do seu irmão. Ele não se deixou guiar pelas vozes dos soldados de Israel que lhe disseram: você não vai ter sucesso, você não vai conseguir. Fica aqui, para aqui e vamos esperar Deus fazer algo. Fica aqui conosco. Você não vai, porque você vai fracassar. Quantas vezes eu e você temos ouvido estas palavras? Quantas vezes as pessoas nos desanimam para que nós paramos, para que nós não confiamos? Mas o exemplo de Davi, o exemplo que Davi nos dá ele não ouviu. Ele se fez de surdo para essas vozes. E ele também se fez de mudo, ele não respondeu. Ele simplesmente foi ao encontro do gigante. Quantas pessoas fogem do problema? Quantas pessoas correm quando a dificuldade aparece? Mas os problemas aparecem para serem resolvidos. E aquele que tem fé, não há problema que vai fazer parar. Não há problema que vai fazê-lo desistir. Não há dificuldade que vá derrubá-lo. Não há dificuldade que vá fazer ele parar. Não há dificuldade nenhuma, porque ele tem uma fé inabalável no Criador. Davi foi ao encontro do gigante. E Deus, o Criador, o Senhor, entregou o gigante nas mãos de Davi. O Senhor ama o filho que apenas pede. Pede. Mas ele espera que esse filho que pede também faça. Ele ama aquele que o acompanha. Ele ama. Mas ele espera que esse que o está acompanhando também conduza. Ele ama aquele que lhe dá sonho e sonha. Mas ele ama e espera este que lhe dá o sonho. E este que sonha, que realize estes sonhos. É isso que o Senhor espera. Baseados nessa fé inabalável. Nesta fé que a Bíblia nos apresenta, a fé completa. A fé completa, a fé inabalável em Deus. Ela esfria o calor do fogo. Sim, livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles sabiam que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Porém, quando o rei lhe disse: olha, mais uma vez vocês vão ouvir tocar tudo que é sorte de instrumentos musicais, e quando for tocado, ajoelhe-se diante da estátua. Eles disseram: vive, ó rei. Se o nosso Deus, olha que fé, eles não se venderam. Olha a fé destes jovens, eles não se venderam, eles não se corromperam ali. Outros judeus já tinham sim se ajoelhado, mas aqueles 3 jovens estavam ali para fazer a diferença, porque eles tinham uma fé no Deus, e a fé deles era inabalável. A fé daqueles 3 jovens era uma fé inabalável. Repito mais uma vez, a fé daqueles 3 jovens era uma fé inabalável no Deus de Israel. Eles não se venderam, eles não se corromperam, eles não temeram. Se o nosso Deus, ó Rei, quiser, Ele nos livrará da tua mão. Mas se Ele não quiser, ó Rei,
fica sabendo que nós não nos curvaremos diante da tua estátua. Fé. Fé que muda uma situação. Fé que muda uma circunstância. Fé que transforma um quadro. Fé que transforma uma história. Porque a história daquele rei e a história daquele reinado foi mudada por causa da atitude daqueles 3 jovens que não se corromperam. Foram lançados na fornalha. E quando o rei olhou, disse: olha, nós jogamos 3, mas eis que eu vejo 4. E muitas pessoas dizem que Jesus era o 4º homem da fornalha. Não, é engano. Isto é apenas uma falácia. Jesus não era o 4º homem da fornalha. Jesus não era o 3º homem da fornalha. Jesus não era o 2º homem da fornalha. Jesus era o 1º homem da fornalha. E onde Jesus está, o fogo não queima. Aonde Jesus está, o fogo não arde, nem os cabelos deles foi queimado. Porque o 1º homem estava ali. Fé. Fé. Quantas pessoas estão se corrompendo? Quantos obreiros se corrompendo? Quantos homens se vendendo a sua fé? Por quê? Porque não possui esta fé inabalável. A fé inabalável amansa leão. Daniel foi lançado na cova do leão, mas os leões apenas lhe serviram de segurança, lhe serviram durante a noite para que nada de mal lhe acontecesse, porque Daniel, na sua fé e na sua oração, era no Deus inabalável. A sua fé era inabalável. Ele cria no Deus, no general que jamais perdeu batalha e nunca vai perder. Nunca vai perder, nem batalha nem a guerra. É vencedor por natureza. Quando alguém pensa que ele está perdendo, é porque ele está ganhando 2 ou 3 guerras ao mesmo tempo. Fé inabalável. Rubens sabia que ali tinha os escorpiões, tinha as serpentes, e havia também aranhas. E quando Rubem foi até lá e não viu mais José, ele ficou em desespero. E aí seus irmãos pegaram aquela túnica, mataram um animal e enviaram seu pai para dizer que algum animal, alguma fera do campo havia consumido o rapaz. Mas o tempo mudou a história, porque José ainda era um moço mimado. Ainda era um moço mimado. E precisava ser esculpido, lapidado. Porque o Senhor é assim. Ele nos coloca, às vezes, na escola do treinamento. Ele nos treina para que nós possamos amadurecer. E as circunstâncias da vida nos ensinam a cada vez confiar mais no nosso Deus. As circunstâncias da vida vai nos moldando. E nós vamos confiando. Cada dia mais a nossa fé vai progredindo e entrando na fé, o emuná, a fé completa, a fé inabalável. Davi, quando foi colocado a escolha, Davi, você quer cair na mão do Deus vivo ou na mão dos homens? Ele preferiu cair na mão do Deus vivo. Sabe por quê? Porque o homem não tem fé. A misericórdia do homem depende da fé. E Davi não queria depender de ninguém. Davi não queria depender de alguém que tem um livre-arbítrio, que pode fazer, porque nós, após a queda, nós os homens,
o ser humano, o pecado penetrou na raça humana e destruiu. Mas Deus, ainda com a sua misericórdia, colocou algo no homem que Satanás não tem. Eu posso adorar o meu Deus, você pode adorar ao Senhor, ele não pode adorar. Nós temos o privilégio de adorar ao Senhor. E quantas pessoas não adoram ao Senhor plenamente, mas julgam, condenam, se transformam em juízes, dão sentença sem pensar, destroem vidas. E isto Davi conhecia muito bem. Por isso Davi resolveu cair na mão de um Deus vivo. Por quê? Porque aquele que confia no Senhor, e aí está o segredo de Davi. Davi sabia que Deus tinha, ainda havia, no baú de Deus, promessas para Davi. Ainda havia, na despensa de Deus, promessas para Davi. Davi confiou nessas promessas. Davi confiou e descansou nesta promessa. Eu quero te propor, nesse instante, uma escolha. Você tem diante de você uma fé inabalável. Você tem diante de você uma fé completa. A fé é emuná. E você tem diante de você a dimensão mais baixa da fé, que é a fé no teu intelecto. É a fé na oportunidade que aparece à sua frente e pela lógica você vai discernir: isto é o melhor para mim. É isso que eu quero colocar para você agora, essa proposta. Você vai confiar a partir de agora na fé completa, na fé inabalável ou na fé lógica, na fé naquilo que você pode calcular, naquilo que o humano pode calcular e pode fazer, naquilo que está diante dos teus olhos. Ou no Todo-Poderoso, na fé que muda a história, na fé que transforma a situação, na fé que move os céus, na fé que move o universo, ou simplesmente ficar na fé que nada pode fazer, na fé que depende de amuleto, na fé que depende de muleta, na fé que depende de alguém. Escolha. Você tem diante de você uma fé viva e completa e uma fé morta que nada pode mudar.